Biovibes, e aí, como vocês estão? Aqui, mais uma vez, uma aula para preparar você para a nossa prova do Enem. Olha o tema que a gente vai falar hoje, um dos temas mais importantes. Ai, professor, todo tema para você é importante. Lembra, deixa eu falar baixinho para você. Nesse nosso momento do Revisa Bio 60, foram 60 dias que nós estamos nos preparando para os principais assuntos. Então, tudo que eu estou colocando aqui para você é estatisticamente muito presente na sua prova. Então, acompanha mais essa aula que você vai entender muito bem da composição química da célula e como é que ela influencia no funcionamento. Olha a bonitinha aqui do meu lado. Olha como ela é complexa, membrana, citoplasma com organelas diversas e um núcleo repleto de ordens para comandar toda essa nossa célula. Olha que legal. E aí você me pergunta, ai professor, qual é a composição química da célula? O que tem nessa célulazinha aqui? De que ela é formada? Então, se você parar para pensar comigo e acompanhar, você vai entender a bioquímica dessa célula. Quais são as moléculas químicas que são importantes para a formação dessa célula? A gente já começa mostrando aqui para vocês o exemplo de molécula que vai estar na composição dessas células. Aqui do meu lado nós temos uma molécula orgânica formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São esses os principais elementos que nós vamos encontrar nas células. Então acompanha aí comigo. Além das vitaminas, ácidos nucleicos, os carboidratos, lipídios e proteínas são as principais moléculas que vão compor a célula. Carboidrato, lipídio, proteína associado com vitaminas e ácidos nucleicos, cada um com um papel importante. E aí vai aquela dica para você para não errar qualquer questão que aparecer nesse momento. Olha só comigo, o que a gente observa como mais importante nessa composição? Eu estou aqui agora dentro de um pão, de um maravilhoso pão, rico em amido, um polissacarídeo grande, produzido pelos vegetais, que entra desde os primórdios da civilização humana na composição da nossa dieta. Então, quando nós falamos dos pães, dos carboidratos, nós vamos lembrar que esses glicídios, esses carboidratos exercem papéis importantíssimos nas células e que esses papéis vão estar ligados a funções importantes na prova. Então, eles vão cobrar isso aí para vocês. Então, a primeira função que a gente observa é que os carboidratos são as principais moléculas energéticas da célula. Então, o que você lembra nas nossas aulas? O que você lembra desse momento de revisão? Olha aqui, você lembra que a fotossíntese é o processo bioenergético que é responsável por fixar a energia luminosa que vem lá do Sol, lá da atmosfera, em direção ao nosso planeta. Essa energia solar, ela vai ser fixada nas cadeias alimentares. Ai, professor, através de que processo? Da fotossíntese. Então é a fotossíntese que pega essa energia luminosa e transfere para moléculas orgânicas. Que moléculas são essas, Biovibes? Glicídios, carboidratos ou hidratos de carbono. Essas moléculas são os principais fornecedores de energia para a célula. Você sabe muito bem, assim como nossos automóveis utilizam gasolina, álcool, óleo diesel, a nossa célula vai utilizar o quê? Os carboidratos. Através das ligações de carbono, hidrogênio e oxigênio, as células vegetais, o processo fotossintético, especificamente no cloroplasto, essa energia é aprisionada nessas ligações entre carbono, hidrogênio e oxigênio. E essa energia ela é extraída pelas nossas células através do processo de respiração para formar moedas energéticas, para formar uma pilha que nós temos nas células chamada de ATP. Então, a principal função dos carboidratos, que nós não podemos esquecer, é a função energética, Biovibes. Você sabe que os principais alimentos da nossa dieta contêm carboidratos na sua composição. Além desse papel energético, os carboidratos também têm diversos papéis nas nossas células e também no nosso organismo. Outra função importante que você tem que lembrar dos carboidratos é a função de anticoagulante. Então, a heparina é um componente que está presente, dissolvido no nosso sangue, presente no nosso sangue, e é responsável por evitar a coagulação. O nosso sangue ele tem que estar líquido, ele tem que estar fluindo no nosso corpo para transportar nutrientes, gases, retirar excretas, levar hormônios para todas as células.
Então essa heparina, ela está ativa, impedindo assim que o seu sangue solidifique. O sangue só vai solidificar quando você tem uma lesão no vaso e naquela região do vaso você tem sinalização bioquímica para que o sangue passe por um processo de coagulação. Mas o seu sangue como um todo continua fluido, circulando nos vasos. E isso graças a esse carboidrato chamado de heparina. Interessante também lembrar que no biquinho dos insetos pernilongos, insetos hematófagos, eles liberam junto da sua saliva a heparina para evitar a coagulação e ele poder sugar o seu sangue e retirar assim nutrientes importantes para ele. Uma observação, BioVibes, vale lembrar que sempre as fêmeas desses insetos hematófagos é que se alimenta de sangue, porque ela precisa do ferro da nossa corrente sanguínea para poder maturar seus ovos. Enquanto que o macho não vai ter essa necessidade. Por isso que o macho não se alimenta do sangue, somente as fêmeas. Olha que interessante, BioVibes. E mais uma função dos carboidratos, nós temos a função de cimentos intercelulares, ou seja, eles são responsáveis por ligar estruturas celulares, por permitir também que tecidos se sustentem. Então a gente observa que o ácido hialurônico é esse mesmo, ligado a processos estéticos. Eles são responsáveis por auxiliar na produção de colágeno, por auxiliar na sustentação da nossa pele. Olha como os carboidratos são importantes, inclusive na nossa estética. Também são importantes, BioVibes, para a célula vegetal, formando lamelas, ou seja, camadas de membranas que são responsáveis desde o processo de divisão celular a também composição de diversas estruturas celulares. Olha como é interessante, a gente vê que carboidrato não tem um papel específico de produção de energia. Ele tem diversos papéis que podem aparecer na sua prova relacionando a algumas funções. Então dá o print aqui, revisa, vê o que a gente está falando, porque isso vai aparecer na sua prova. Outra função que nós temos desses carboidratos, desses glicídios, é a formação de estruturas corporais ligadas à sustentação e revestimento, tá? Em estruturas de cartilagem, em estruturas corporais diversas, carboidratos também entram na formação da estrutura celular e, por consequência, de órgãos e tecidos. Ou seja, os carboidratos também têm papel de sustentação, como, por exemplo, nos artrópodes, que é um polissacarídeo unido a componentes proteicos que dão a formação do exoesqueleto desses artrópodes, muito importantes na sua defesa, na sua proteção. Olha aí como você está ciente, como você está ligado com a gente. E por último, nós temos a função ligada ao processo de divisão celular, porque os carboidratos entram na composição tanto do DNA quanto do RNA, porque lá existe um açúcar de 5 carbonos que não tem função energética. Você sabe muito bem, já acompanhou nas nossas aulas anteriores, que o papel dele é função estrutural, entra na composição dos nucleotídeos e, por último, na formação da ATP, que também é um nucleotídeo e também tem um carboidrato estrutural, basicamente com o mesmo papel de formar a molécula. Valeu, BioVibes? Então, com base nisso, você consegue responder a maioria das questões de glicídios que podem aparecer. Então, dá uma pausazinha, vê o seu resumo e observa todas essas funções que eu citei para vocês agora dos carboidratos. E, professor, só paramos nos carboidratos? Não. Eu falei para vocês que carboidratos são uma das moléculas celulares, são uma das moléculas formadoras. Além dos carboidratos, o que nós temos mais? Deixa eu ouvir vocês. Eu estou ouvindo. Lipídios! Então é isso aí, BioVibes. Junto com os carboidratos, os lipídios são moléculas importantíssimas para as nossas células, tecidos e órgãos. Vamos falar um pouquinho sobre elas. E aqui embaixo, ó, você está vendo animais que utilizam muitos lipídios. Embora sejam animais que se alimentam preferencialmente, no caso do panda, de plantas, eles produzem uma grande camada de tecido adiposo no seu corpo. E você sabe muito bem por quê. Porque são animais que vivem em clima frio, que passam grandes períodos hibernando para conseguir sobreviver a essas temperaturas extremas. E esse casaco, esse envoltório lipídico tem uma função fantástica, auxiliar na produção de energia e também no controle térmico. Ou seja, ele consegue sobreviver ao frio porque ele tem um casaco natural de gordura. Olha que fascinante. E é até interessante que após esses períodos de hibernação, os ursinhos saem
com a perda de massa corporal gigantesca que ele armazena ao longo desse período, onde ele está no verão deles, e constrói essa camada de tecido adiposo muito importante na regulação térmica. Por isso que nós dizemos que esses animais endotérmicos, eles precisam dos lipídios para essa composição. Professor, e os lipídios são basicamente formados de quê? Lá nos carboidratos, as unidades menores são chamados monossacarídeos, que se unem formando disacarídeos e podem também ter moléculas maiores de reserva, tanto em animais quanto vegetais, que são os polissacarídeos. No caso dos lipídios, a molécula base é formada de ácido graxo e glicerol. Essa é a unidade base do glicídio. E essa unidade ela pode estar associada a diversos outros compostos, formando lipídios complexos que vão ter funções diversas no nosso corpo. Então vamos falar dessas funções dos lipídios? Olha aqui com a gente, está na hora do print, está na hora da sua observação. Então, os lipídios são muito encontrados nos alimentos energéticos, que fornecem energia, tanto quanto carboidratos e proteínas. Olha que interessante. Uma molécula de carboidrato produz uma quantidade de energia X. O lipídio consegue produzir quase 2 vezes a quantidade de quilocalorias por molécula que é liberado num carboidrato. Ou seja, se eu pegar a mesma quantidade, se eu pegar uma molécula de glicídio, uma molécula de proteína e uma molécula de lipídio, a molécula de lipídio tem capacidade de produzir quilocalorias, energia, quase 2 vezes maior do que um glicídio e uma proteína. Fantástico. Professor, então a célula vai ter preferência pelos lipídios? Não. Os lipídios, eles são principalmente solúveis em outros tipos de solventes que não a água, que é o nosso principal solvente. Então isso já é um fator de dificuldade. Além do que, os lipídios são formas de armazenar grandes quantidades de energia que o corpo vai utilizar em situações mais extremas, dando preferência sempre por carboidrato, que é a fonte de energia mais imediata. Então, alimentos ricos em lipídios são muito importantes para as células, porque fornecem essa grande quantidade de energia. Mas lembre-se, posteriormente aos carboidratos, na preferência da célula para a produção de energia. Outra função que nós estamos observando é que os lipídios têm a função de reserva alimentar. Ela fica armazenada em partes do nosso corpo onde nós temos grandes quantidades de tecido adiposo, esse mesmo, que é formado pelos adipócitos, células que têm uma capacidade de armazenar grande quantidade de gordura no seu citoplasma. Lembre-se que a insulina que nós conhecemos, que é o hormônio hipoglicemiante, ele faz com que a célula consuma grande quantidade de açúcar, tirando essa glicose da sua corrente sanguínea, diminuindo a chance de você desenvolver diabetes, porém, ele também estimula a produção de lipídios dentro da célula. Então, a mesma insulina, ela pode causar prejuízo no que diz respeito ao aumento da quantidade de tecido adiposo. Então, o ideal é que a gente controle atividade física e ingestão calórica, para que você possa ter a ação benéfica da insulina e não o comprometimento com o aumento do tecido adiposo. Que fantástico, que interessante entender biologia. Além desse papel, como eu falei para vocês do ursinho, nós temos também o papel de isolante térmico. Olha que interessante, eu vou botar aqui para você uma foto de um bebezinho gordinho, cheinho. Olha que maravilha, todo mundo gosta de ver um bebezinho. Olha aqui para ele. Esse bebezinho, ele tem grande quantidade de tecido adiposo multilocular, que é o tipo de tecido adiposo onde eu tenho no citoplasma grande quantidade de gotículas de gorduras espalhadas. E ele é principalmente encontrado nos bebezinhos. Ele tem o papel de permitir com que esses bebezinhos tenham uma regulação térmica eficiente. Por isso que eles nascem gordinhos assim, por isso que eles nascem fofinhos assim. Dá vontade de apertar, mas isso é uma característica da nossa espécie, que permite com que após sair dentro do organismo materno, ele possa o quê? Estar adaptado a essa mudança brusca de temperatura que era no corpo da mãe constante. Todo o corpo da mãe tem o trabalho de manter essa regulação e ao sair do corpo materno, ele que tem que fazer isso. Então ele conta com esse tecido adiposo multilocular para isso. Enquanto que o tecido adiposo unilocular é o que nós temos na fase adulta. É aquele tecido que armazena-se principalmente no abdômen, nas laterais das pernas, das coxas, também dos braços e na região do pescoço. É aquele tecido adiposo incômodo que causa aquela mudança do corpo. Ele está ligado também à nossa maturação sexual, porém o exagero dele vai formar aquele corpinho
alterado em formato não tão bonito, que faz com que a gente busque melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa estética. Então é esse tecido adiposo unilocular que é responsável desse processo. Também armazena energia, também tem função termorreguladora, mas causa esse desconforto estético da barriguinha que a gente sofre muito com ela. Não é verdade, Biovibes? Outro papel importante dos lipídios é no sistema nervoso, não podemos esquecer. Bainha de mielina é extremamente ligado a lipídio, ou seja, é um tipo de lipídio que vai estar sendo produzido pelas células de Schwann e pelos oligodendrócitos, que tem a função de isolar eletricamente o neurônio. É como a borrachinha do fio elétrico. Por dentro passa a condução elétrica e aquele tecido adiposo, ele reveste o neurônio, impedindo assim que se perca esse impulso nervoso. Que mais, Biovibes? Que mais o lipídio tem como papel? Proteção mecânica e também impermeabilização. Proteção mecânica. Nas suas mãos, nos seus pés, nas articulações, nós temos tecido adiposo, nós temos lipídios, nós temos células ricas nesse composto que protege contra ação mecânica, impacto sobre esses órgãos. Olha como é importante também. Não é só prejudicial, ele tem um papel muito específico no nosso corpo, de diversas funções. O problema é o exagero, Biovibes. O problema é o descontrole na quantidade desse tecido adiposo. E, por último, a impermeabilização de tegumentos. As sementes, as folhas, nas células vegetais, nos tecidos vegetais, em muitos momentos, para evitar a desidratação, eu tenho cobertura de material lipídico para evitar, assim, a desidratação, a perda de água e, desse jeito, favorecer com que a planta tenha interrupção nos seus processos metabólicos. Nós temos isso também, é o sebinho na nossa pele, que facilita, que impermeabiliza, impede assim a desidratação, mantendo o nosso corpo retendo essa água. Tanto animais quanto vegetais conseguem fazer esse processo. Olha como essas substâncias são importantes para o entendimento do funcionamento dos vegetais e dos animais. E aqui, Biovibes, vai uma tabelinha para você printar. É aquela dica do professor Anderson, aquela forma de facilitar o seu entendimento de tudo que a gente está explicando aqui. Então você observa que os lipídios são divididos em dois grupos. Os lipídios simples, que como eu falei para vocês, que tem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição e que vão formar os glicerídeos, que são óleos e gorduras, as ceras ou cerídeos, que estão presentes em colmeias no nosso pavilhão auditivo, na orelha, no ouvido e nas frutas, e os esteroides, que são importantíssimos, são os tipos de lipídios que entram na composição de hormônios, hormônios sexuais e hormônios das suprarrenais, que têm papel no desenvolvimento da maturação sexual, nos processos reprodutivos e também no controle do nosso sistema imune nos processos de luta e fuga, de proteção, de defesa, de controle do sistema imune. E nós temos também os lipídios complexos, que além do carbono, hidrogênio e oxigênio, nós temos outros compostos, como nitrogênio, fósforo ou enxofre, na sua composição, formando os lipídios conjugados. Fosfolipídios presentes na membrana, glicolipídios também na membrana, funcionam principalmente como receptores, e os cerebrosídeos, que são componentes do sistema nervoso e entram auxiliando na função do sistema nervoso, do encéfalo, na condução dos impulsos e permitindo assim o seu pleno funcionamento. Olha que fantástico! São muitos pontos interessantes que você precisa gravar nesse momento para que, em qualquer questão que apareça, alguma dessas ações, você consiga aplicar o seu conhecimento e resolver qualquer questão. É muito maravilhoso estudar bioquímica celular, entender as aplicações que tem no dia a dia. E é isso que o Enem vai cobrar de você, a solução de alguma situação, problema, quer seja de um hormônio, quer seja de um fosfolipídio, processo de imunidade, tudo tem a ver com a bioquímica celular. Então, você conhecendo a constituição, a composição e a função, você consegue muito bem raciocinar na situação problema. O que mais nós temos, Biovibes? E para terminar essa parte de bioquímica celular, não tem como não falar delas, as proteínas. Assim como as paredes aqui do estúdio são formadas por tijolos, as nossas células são formadas por proteínas. Isso mesmo, são as moléculas mais numerosas em maior quantidade depois da água.
A água é o componente em maior quantidade nas nossas células. Aproximadamente 70% das células são formadas por água. Porém, pós esse componente inorgânico, o componente orgânico em maior quantidade que nós vamos encontrar são as proteínas. Aproximadamente 15% das células é formado de proteína. Então, depois da água, o composto mais presente são as proteínas. E nós já vimos em aulas anteriores como é que elas são formadas. As ordens para a sua constituição estão no núcleo das suas células, das minhas células. E essas ordens vão ser lidas pelos ribossomos e vão promover a união de unidades básicas. Isso mesmo, os aminoácidos, que ao se unirem formam os chamados peptídeos, estruturas menores que vão ganhando complexidade e promovendo a formação de moléculas com funções fantásticas. E são essas funções que a gente vai falar agora. E aí, professor, de que são formadas essas proteínas? Olha aqui para cima, ó, nós temos quem? Ribossomos, ribossomos. O que são essas estruturas? São as organelas presentes em todas as células desse planeta, da célula procarionte à célula eucarionte, da procarionte à eucarionte, da procarionte à eucarionte. Toda célula tem eles, que são responsáveis por unir os aminoácidos, formando assim os peptídeos, os polipeptídeos, que são a junção de vários aminoácidos. E através dessa maturação, o que vai acontecer, BioVibes? Nós vamos produzir, através desse processo de tradução, olha aqui atrás de mim, todas as proteínas necessárias para a célula. Então agora você vai para uma praiazinha após o Enem, já pensou, depois de fazer aquela prova de biologia maravilhosa, sentar na sua cadeira de praia e colocar aquele bronze em dia? O que acontece? Suas células da pele vão estar realizando esse mecanismo através dos ribossomos, um mecanismo de tradução para produzir melanina. E aí você vai ficar com aquela corzinha, aquele bronze do verão. E isso graças às proteínas que vão produzir esse composto que protege as suas células da radiação solar. Mas em contrapartida também dá aquele bronze do verão. Já imaginou ficar esperando o resultado do SISU só tomando aquela aguinha de coco? É isso aí, BioVibes. É essa a nossa ideia, fazer uma prova top para que você possa ter um verão tranquilo e só ter a certeza na sua cadeira de praia que o seu resultado vai ser alcançado. Professor, show de bola! Mas quais são as funções das proteínas? Olha no quadro aqui do BioVibes, olha no quadro do professor Anderson. Quais são as funções? Primeira função, enzimática, a mais importante talvez das funções proteicas. Por quê? Porque existe um mecanismo na vida, pessoal, que eu vou contar para vocês. Se você ainda não conseguiu perceber, se ainda não conseguiu entrar na sua cabeça, existe um segredo na vida que eu vou te contar. E pode espalhar para geral, pode contar para todos, para todo mundo. Nosso planeta, a vida, ela sempre tem uma grande característica. Ela tenta fazer tudo de forma mais eficiente, rápida e com menos custo energético. A vida nesse planeta, ela sempre tenta fazer todos os mecanismos mais rápidos, ela tenta fazer esses mecanismos com menor custo metabólico, ou seja, de modo mais eficiente. E uma das formas que fazem com que todos os seres vivos nesse planeta consigam fazer processos metabólicos extremamente eficientes, BioVibes, é graças às enzimas. Enzimas são moléculas proteicas que fazem com que a energia gasta no processo seja menor e que o mecanismo seja mais eficiente. E o que são enzimas? Nada mais são do que proteínas específicas para promover reações químicas. Além dessa função enzimática, nós temos também proteínas com função de transporte. No nosso sangue, no seu exame que você faz rotineiramente, existem as chamadas globulinas, que são proteínas que transportam, por exemplo, diversos hormônios no seu corpo, levando do local onde é produzido até o órgão-alvo, local onde esse hormônio vai interagir e gerar função eficiente. Nós temos também, BioVibes, proteínas com função de defesa, os chamados anticorpos,
que são responsáveis por se ligar aos parasitas e impedir o reconhecimento das células, além de sinalizar para as células de defesa para que eles possam ser destruídos. Nós temos também proteínas com funções reguladoras, os chamados hormônios, que podem ter constituição proteica ou lipídica, agindo sobre as células e desencadeando assim funções específicas. Nós temos também funções estruturais, que nós já citamos, compondo estruturas celulares, e por último, proteínas ligadas à contração muscular. Isso mesmo, você, BioVibes, que está na academia, utilizando lá as máquinas para suar e jogar fora o estresse desse ano todo de estudo, você está ativando a actina e miosina no seu músculo, que são proteínas ligadas ao processo de contração e relaxamento da musculatura. Olha como proteínas são importantes no bater do seu coração, no movimento da corrida, até na sustentação do peso. Tudo depende das proteínas que são produzidas nas nossas células. E como é que elas vão agir? As proteínas, elas têm estruturas bioquímicas fantásticas. Após a sua tradução, elas vão estar nessa forma linear, que nós chamamos de estrutura primária. É basicamente a ligação entre aminoácidos, as chamadas ligações peptídicas. Depois, esses aminoácidos vão interagir entre eles, estimulando ou promovendo as ligações de hidrogênio, e essa molécula linear ela começa a se espiralizar, ou seja, começa a se enrolar sobre ela mesma, formando a estrutura secundária. Por que isso é interessante? Protege as ligações químicas, impedindo assim que elas possam ser destruídas por agentes da própria célula ou externos. Só que essas moléculas, tanto na estrutura primária quanto secundária, ainda não exibem funções biológicas. Só passam a exibir funções ou na forma terciária ou na forma quaternária, que é quando essas proteínas elas passam a ter arranjos exibindo seus sítios de ligação, suas áreas moleculares que vão reconhecer moléculas específicas e promover assim suas ações. A diferença da forma terciária para a quaternária, BioVibes, é que na quaternária eu posso ter proteína associada a outras moléculas, elas podem ter formas diversas, globulares ou filamentosas. Então essas estruturas são funcionais. Nós dizemos que uma proteína desnatura, ela perde sua capacidade funcional quando ela sai da estrutura quaternária ou terciária, e aí ela perde seus sítios de ligação para promover a reação química. Quais são os fatores principais que podem promover essa desnaturação? Temperatura e pH, principalmente. Olha que legal, BioVibes. E aí nós chegamos nesse momento que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou sair aqui da frente. Então, BioVibes, você está vendo aqui embaixo a representação de uma enzima se ligando ao substrato. O que eu falei, ó, a estrutura quaternária vai ter um sítio de ligação específico para a molécula. Essa molécula vai se ligar a esse sítio de ligação, ela vai ser reconhecida pela enzima e a partir daí ela realiza a mágica da vida, que é promover a reação, liberando os produtos finais. Isso com menor custo e com grande eficiência. Por isso que as enzimas são tão importantes e participam, por exemplo, de todo o processo de digestão, que é a transformação de macro em micromoléculas. É a quebra dessas moléculas grandes para a liberação das suas micromoléculas que serão utilizadas pelas células. Olha como as enzimas são importantes no nosso mecanismo. Aqui nessa imagem você vê o quê? Você está observando, BioVibes, um gráfico que demonstra justamente como é que seria a reação sem a enzima e a reação enzimática. Perceba que com a enzima nós temos um atalho. Ao invés da célula ter um custo maior, ter que subir a montanha para realizar a reação química, isso demora mais, gasta mais energia, a enzima cria um atalho, promovendo menor custo de energia e promovendo uma ação mais eficiente, transformando reagentes e produtos de uma forma muito mais eficiente. Quais são os fatores? Eu falei para vocês, temperatura vai alterar a estrutura química da enzima, pH, que vai favorecer a sua atividade e também a inativação, e salinidade, fatores que interferem na atividade enzimática. Então, BioVibes, para fechar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar uma questão do Enem que falou isso tudo que eu trabalhei com vocês. Observa agora essa questão. Enem 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração
realizado por uma empresa petrolífera, ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo. BioVibes, olha como a questão do Enem tem tudo a ver com aquilo que a gente explicou. Lipídios e sua função. Petróleo, ele tem uma característica semelhante aos lipídios. São moléculas de baixa densidade e com isso eles têm a tendência de ficar na superfície da água, evitando assim a entrada da luminosidade, interferindo em todo o processo fotossintético. Lembre-se, a gente vai falar na aula de ecologia que as algas presentes nos mares e oceanos são os principais responsáveis pela produção de oxigênio e são os produtores na cadeia alimentar no ambiente marinho. Então, se eu tenho uma camada superficial que impede a entrada dessa luminosidade, eu estou interferindo em todo o metabolismo das algas e, por consequência, em toda uma ação na cadeia alimentar. É uma tragédia. Então, BioVibes, sabendo disso, você já conseguiu visualizar qual o impacto decorrente desse derramamento ocorre por quê? O que o petróleo faz? Ele reage com a água? Não. O petróleo é uma molécula hidrofóbica, ele não vai reagir com a água. Letra B, acidifica o meio. Se ele não reage com a água, ele não tem como acidificar. Dissolve-se na água? Mais uma vez não, né, BioVibes? Hidrofóbica, molécula de água polar, não tem como haver essa reação química. E com isso nós ficamos com a letra D. Tem caráter hidrofóbico e de baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, interfere em todo o processo metabólico. O erro da E já está, inicialmente, tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Pelo contrário, são moléculas grandes, gigantescas, e por isso interferem no metabolismo. Tudo que eu falei para vocês pode aparecer numa questão desse tipo. Ele não vai cobrar de vocês, BioVibes, o nome dos compostos, ele quer que você entenda e aplique o conhecimento. Essa questão é a prova. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, com base nos dados, nos relatórios, na análise que eu faço dessa prova, para dar para vocês essa dica final nesse momento do Enem. Beleza? Valeu, BioVibes, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!